Continuidade aqui aonde nós Olá, queridos, paz do Senhor. Eu gostaria de dar continuidade aqui onde eu parei já na terceira parte do vídeo, aonde que eu estou falando sobre as duas testemunhas e aonde que eu estou falando para vocês sobre a parte de Elias. Como muitos falam que Elias subiu para o céu vivo, essa série de situações aí. Veja só, Elias, ele voou em direção ao céu. Se Elias, ele foi como para Deus, como que Elias subiu lá em um corpo humano e um corpo de pecado? Pois para ter um corpo glorificado, precisa morrer e ressuscitar outra vez. E não morrer mais. E o único que teve um corpo glorificado, a saber, foi Cristo. Morreu, ressuscitou e não morreu outra vez. E o único leque, o único campo, a única oportunidade que vai receber a maior das honrarias de subir ao céu, vivo, porém com o corpo transformado, é a igreja. Nós que estamos vivos seremos arrebatados, transformados e arrebatados. Apenas a igreja do Senhor, ela terá uma mega oportunidade de ser arrebatada, porém viva. Somente para a igreja. Os demais, vejam só, a Bíblia menciona no livro de 2 de Reis, no capítulo 3, verso 11, diz que um rei chamado Josafá, esse rei era o rei da Judéia, era o rei de Jerusalém, e que esse rei seria consultado por um profeta, que quem atendeu o rei Josafá foi, a saber, o profeta Eliseu. Mas pela luz da Bíblia, o mesmo profeta Eliseu, ele deixou muito claro, e eu sou Eliseu que deitava água na mão de Elias, ou seja, era eu que servia o profeta Elias. Isso em 2 de Crônicas, no capítulo 21, logo após a morte de Josafá, reinou no seu lugar o seu filho de nome Jorão. E Jorão matou covardemente os seus irmãos em 2 de Crônicas 21, verso 1 e 4. E que Deus mandou um certo profeta advertir, porque era o que Deus fazia com reis no passado. Sempre mandava o profeta, do tipo, Deus mandou Natã, Deus mandou Natã avisar para Davi, Deus mandou uma série de profetas que Deus sempre manda para falar com reis, para adverti-los. E nessa feita, quando Jorão, lá em Jerusalém, estava reinando de maneira muito truculenta, Deus mandou um profeta, e esse profeta foi falar, mandou uma carta escrita para advertir o maldoso rei lá na Judéia. E a Bíblia fala que esse rei, ele recebeu essa carta, e a Bíblia fala que quem escreveu essa carta foi o profeta Elias. Se Elias subiu ao céu, como que Elias agora aparece escrevendo carta? Detalhe. Se Elias está no céu vivo, escrevendo carta, então para que Gabriel? Sendo que a Bíblia fala que Gabriel é o anjo do ministro de comunicação celestial. Se Gabriel está lá em cima, obedecendo aos comandos de Deus, para o ministro de comunicação, que Gabriel sempre veio para atender os pedidos que Deus fez para o povo,
Elias, meu irmão, escrevendo carta uma vez lá em cima. Olha só a Bíblia. A Bíblia fala em Romanos capítulo 5, verso 12. Assim também a morte passou a todos os homens, a todos. A todos, meu irmão. Não está escrito a morte passou a todos, menos para Enoque, menos para Elias. Não. É todos. Inclusive o Filho de Deus provou a amargura da morte. Paulo escreve em 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 22 e 23. Assim todos morreram em Adão, mas cada um segundo sua ordem. Que ordem é essa? De Hebreus 9, 27. Está ordenado aos homens morrerem uma vez, segue-se a juízo. A Bíblia fala no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 18. Primícia entre os mortos, ou seja, o primeiro a ser morto e ressuscitado, e não morreu outra vez, foi Cristo, o Filho de Deus. Eu não sei se tu está lembrado, mas a Bíblia fala em Romanos capítulo 3, 23, que o salário do pecado é a morte. E todos pecaram e destituídos, todos pecaram. Todos pecaram. Se todos pecaram, meu irmão, e a Bíblia fala que a alma que pecar, essa alma morrerá, então particularmente, só para nós aqui, eu não acredito pela possibilidade da luz bíblica de que tem alguém vivo no céu, a saber, Elias e Enoque. Elias e Enoque no céu vivo. Detalhe, eu falei para vocês lá atrás, no outro vídeo anterior, que Enoque no capítulo 11, verso 13, todos morreram na fé. Agora eu dou de cara com esse monte de capítulos falando sobre detalhe. Pergunte para mim não, porque eu não sei. Pergunte para Cristo, porque Ele é o homem da vez e sempre foi e sempre será. Eu pergunto, Jesus, tem alguém vivo no céu? Tem alguém que subiu aí vivo? Jesus responde em João 3,13. E disse Jesus: ninguém subiu ao céu. Ninguém, meu irmão. E isso quem falou foi Jesus em João 3,13. Mas, como que eu não posso parar por aqui, deixa eu dizer para vocês um detalhe. Quando a Bíblia menciona que Jesus é e sempre será o primeiro, a primícia dos que morrem, ele é o cabeça. A Bíblia fala em Colossenses 1,18 que Cristo é a cabeça do corpo e a primícia entre o meio dos mortos. Ou seja, quem morreu, ressuscitou e não morreu outra vez. Foi o próprio Cristo que subiu ao céu de Deus. Paulo disse ainda em Coríntios 15, 23, Cristo é a primícia. A primícia. Eu vou repetir, Hebreus capítulo 11, versículo 39 a 40, e todos estes, Enoque, Elias e demais, tendo assim testemunho pela fé, foram íntegros, foram tementes e não alcançaram a promessa. Que promessa? Não entraram no domínio de Deus através de Jesus. Provando que Deus em alguma coisa melhor do nosso próprio espírito, ou nosso próprio respeito. E de que respeito é esse? É respeito meu e é o respeito seu. Para que eles do passado, sem nós, sem a igreja, fossem aperfeiçoados. A doutrina do aperfeiçoamento é ter o corpo glorificado e uma criatura santa e perfeita, bela, magnífica, e precisará morrer para entrar nas perfeições de Deus, a saber, a igreja. Somente essa ele vai dar a oportunidade de não ir para os céus morta. A Bíblia fala que nós iremos para o céu de Deus, vivos, apenas a igreja. Então, baseado nesse texto, irmão, eu chego à conclusão de que Elias, de fato, ele provou literalmente a morte.
porque não tem a possibilidade que eu creia de que ele foi para o céu. Eu não sei se vocês têm notória do que eu falo, mas a Bíblia menciona que quando Jesus ele fala sobre aos Hebreus, a Tessalonicenses 4,14, porque assim cremos que os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele para buscar a sua igreja. Nesse fato, eu entendo pela luz da Bíblia Sagrada, pelos textos que eu li para vocês e que eu citei para vocês, não, irmão, sincero comigo. Para falar comigo que Elias, ele apareceu digitando uma carta lá para Jerusalém, irmão, lá para Jorão, o homem morava lá em Samaria, irmão. O homem morava lá nas terras de Samaria. E agora ele vai aparecer de Samaria, fazer o que em Jerusalém, irmão? Só poder escrever uma carta para Jorão. Então tem que ter base, irmão, tem que ter preparo para nós vermos essas coisas. Porque o negócio é interessante e digno de ser examinado. Eu tenho algo para falar para vocês também, que eu já ouvi, irmão, eu já ouvi dezenas de pessoas falarem, desde quando o meu nascimento, desde quando eu tomei consciência, falando que Elias e que Enoque e tal, no céu vivo, uma série de situações. Mas a Bíblia, ela não pode ser quebrada as suas regras. Bíblia é Bíblia. E quando fala que ela é a palavra de Deus, ela não pode, de hipótese alguma, ser mexida, porque ela não precisa, de hipótese alguma, de ser mexida. Eu gostaria que vocês entendessem, quando eu falo ainda sobre Elias, a Bíblia fala que Elias, ele era profeta do reino do norte. Que profeta do reino do norte? O reino do norte sobre as 10 tribos de Israel, que era a capital de Samaria. Elias era profeta na época do reino do norte, e isso é em Samaria, ok? Aonde que teve a sua separação entre o rei Jeroboão. Mas a Bíblia diz que o reino do sul, que era Jerusalém, se Elias morava em Samaria, apareceu ele lá em Jerusalém falando para Jorão. Detalhe, deixa eu dizer para vocês uma coisa muito digna de ser mencionada, que eu gostaria que vocês entendessem aqui. A Bíblia fala que o primogênito de Josafá, aos seus 32 anos de idade, ele reinou e tomou Jerusalém, que foi o sul de Jerusalém. Isso é 2 Crônicas 21. Então parece aqui que vários anos, precisamente cerca de 4 anos, Jeorão estava em alguma forma associado ao seu pai no reino. 2 de Reis, capítulo 1 e 17. Nessa feita, aos 8 anos de governo, creditados a Jeorão a partir do seu período de governo, assim então durante esses anos, tanto o reino setentrional, que fala sobre o norte, e também quanto o rei meridional, que fala sobre o reino do sul, então tiveram governantes com o mesmo nome. Eram também cunhados, tipo Jeorão, rei de Judá, que era o sul, que é Jerusalém, se casou com uma mulher chamada Atalia, que era a filha de Acabe, que você sabe muito bem disso, filha de Jezebel, e se tornou ela a irmã de Jeorão, lá de Israel, lá dos campos de Samaria. Mas se vocês olhar com muita cautela, a Bíblia fala que quando Elias aparece escrevendo a carta, nessa carta que Elias aparece escrevendo, a carta foi 20 anos depois do translado. Ele escreve uma carta para Jeorão lá na Judéia, lá em Jerusalém. Detalhe, olha quem estava reinando em Jerusalém, em Israel, que é Samaria, na época desse acontecimento. A Bíblia fala em 2 de Reis, capítulo 3, verso 1. Jorão, filho de Acabe, reinou 12 anos em Samaria.
E isso aqui foi o translado de Elias. Agora, se você olhar para a 2 de Crônicas 21, está dizendo que da idade de 32 anos, Jeorão, filho de Josafá, reinou em Jerusalém por 8 anos. Então, se você pegar a somatória de 12 anos mais 8 anos, é igual a 20 anos. Então, prova clara, meu irmão, desculpe a minha franqueza e a minha clareza. Elias simplesmente entrou no redemoinho, porque redemoinho não leva ninguém para os céus. Elias entrou no redemoinho, Deus usou um redemoinho para transladar Elias de Samaria para Jerusalém. Mas falar para mim que Elias entrou no redemoinho e foi para o céu vivo, redemoinho não passa dentro da atmosfera. Se redemoinho não passa dentro da atmosfera, para onde esse redemoinho levou Elias? Pensa nisso. E lembra, as duas testemunhas não é nem Elias e nem Moisés. As duas testemunhas não é nem Moisés e muito menos Enoque. As duas testemunhas será tirado dentro do capítulo 7 do Apocalipse, no meio dos 144 mil. Lembre-se, o verso 3 do capítulo 4, o verso 3 do capítulo 11, e eu darei poder. Se Deus vai dar poder, porque os dois que Deus vai usar não teve poder que teve os dois profetas do passado. Pensa nisso e que Deus te abençoe e te guarde.